Por que Paulo então estava orando por esses irmãos? Qual era realmente o coração de Paulo aqui nessa segunda oração por esses irmãos? E fazemos bem todas as vezes que nós olhamos as orações de Paulo pelas igrejas, seja de Filipenses, seja de Colossos, principalmente essas três, nós pararmos para meditar o que Paulo pede para aquelas igrejas. Qual era o encargo de oração, qual era o peso que Paulo tinha no coração em relação à oração por essas igrejas. E ali nós precisamos aprender muito sobre a oração no que concerne a como orar segundo a mente e o coração de Deus para as assembleias. Porque muitas vezes nós achamos que orar a Deus em relação às assembleias é pedirmos coisas apenas para o Senhor. É pedirmos que o Senhor nos abençoe, é pedir que o Senhor nos dê isso, que o Senhor nos dê aquilo, o Senhor faça isso, o Senhor cura aquele, não faça aquilo outro, faça isso, dê um emprego aqui. Irmãos, isso faz parte da oração. Mas isso não é a oração segundo a vontade e o coração de Deus no que concerne a sua igreja. Porque a sua igreja é algo espiritual, é algo celestial, é algo que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então essas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, sim, nós podemos orar ao Senhor por isso, claro que podemos. Porque nós, diante do Senhor, em Filipenses vai dizer que as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Mas esse não é o assunto, ou não é a carga do coração de Deus para as assembleias. Ou seja, não é a nossa vida em primeiro lugar. Não é o que nós queremos em primeiro lugar. O que nós precisamos entender, o que concerne a oração, a mente e o coração de Deus, é saber o que Deus realmente quer para a sua assembleia. É aquele peso que Ana teve quando ela viu a casa de Deus em ruínas. Quando ela viu que Eli estava no caminho, juntamente com seus filhos, um caminho difícil, um caminho que tinha perdido o testemunho de Deus ali em Siló. Então aquela carga, aquele peso que Ana teve pela casa de Deus. E o que ela fez então? Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, então eu te darei. Ou seja, Ana viu, ela entendeu o coração de Deus. Será que nós temos realmente percebido o coração de Deus em nossas orações corporativas? Será que as nossas orações corporativas têm atingido realmente a vontade do que está no coração de Deus? Ou temos feito de Deus apenas aquele que pode nos dar as coisas que precisamos para o nosso viver diário? Nós precisamos aprender muito, irmãos, no que concerne essa questão da oração corporativa. O encargo que nós precisamos ter em relação à vontade de Deus com o seu corpo. Nós vamos aprender muito que, em primeiro lugar, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele está primeiramente preocupado com o seu propósito eterno em Cristo Jesus. Porque tudo que nós passamos aqui são coisas temporais. Tudo que nós passamos aqui, seja qual for o assunto da nossa vida, o que Deus está preocupado e o compromisso que Ele tem primeiramente é com o seu Filho e com a sua igreja. Esse é o compromisso de Deus. Então, esse deveria também ser um encargo do nosso coração e nossas orações primeiramente. E aí, se o Senhor então nos der outros encargos individuais, então nós colocaremos esses encargos individuais.